Obrigado, Austin. São 18h07. O Jornal Rede Clube Cidade recebe hoje o reitor do Instituto Federal de Rondônia, Moisés José Rosa Souza, e o procurador federal e chefe da Procuradoria Federal junto ao IFRO, Flávio Robson Almeida Barros. A instituição tem ampliado o acesso à educação pública em Rondônia e tem fortalecido a sua atuação administrativa e jurídica para garantir mais eficiência e também segurança. Em nome da presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado, agradecemos a presença. Sejam bem-vindos ao Jornal Rede Clube Cidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bernon. Muito obrigado. Boa noite, Beatriz. Agradecemos imensamente a Gisele Maiolino Furtado pelo convite. Estamos muito felizes aqui, o espaço destinado ao Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, e a gente agradece de modo especial a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Obrigado, são 18h08. Quero já deixar também o nosso WhatsApp à disposição dos nossos ouvintes de Porto Velho, Vilhena, é o 69999819494 para a gente começar. Moisés, reitor, para quem ainda não conhece de perto o IFRO, como o senhor define o papel da instituição no desenvolvimento de Rondônia? O Instituto Federal de Rondônia faz parte de uma rede, a Rede Federal de Educação Profissionalizante. O IFRO, aqui em Rondônia, tem um papel fundamental. Hoje nós somos 12 unidades. Nós temos 11 campi, inclusive um mais jovem é o Campus Buritis. As atividades lá já começaram, alguns cursos, né? E a expectativa é que no segundo semestre tenhamos mais cursos. O impacto da formação profissionalizante do IFRO para a sociedade Rondônia é muito grande. Nós formamos profissionais para o mundo do trabalho. Os nossos cursos são pensados a partir de uma pesquisa pelo observatório, considerando os arranjos produtivos locais. Então, quando houver demanda do nosso empresariado, do nosso mundo do trabalho, o IFRO está pronto para formar esses novos profissionais. Muito obrigado. São 18h09. Beatriz. Queria fazer a pergunta agora para o doutor Flávio, porque muitas vezes o trabalho da Procuradoria acontece nos bastidores. Eu queria que o senhor explicasse, por favor, doutor, qual a importância dessa atuação no funcionamento do Instituto Federal de Rondônia. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Ibernon. Boa noite. Gostaria também de iniciar aqui essa fala cumprimentando aqui a presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado, e também todos os ouvintes do jornal, que segundo eu soube tem a maior audiência do estado. Pois bem, Gisele, o nosso papel é o de prestar assessoria e consultoria jurídica ao IFRO. Então, nesse aspecto, a gente atua de fato nos bastidores, mas de forma que a gente possa exercer um controle preventivo de legalidade para fim de dar suporte a toda a instituição e aos gestores, né? Preservando assim a juridicidade e a legalidade de todos os atos administrativos praticados pela instituição. Muito bem, são 18h10, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Pois é, o IFRO está presente em diferentes regiões do estado. Como essa presença tem ajudado a levar oportunidades para quem está longe dos grandes centros e como fazer parte do Instituto é gratuito? É uma instituição pública de ensino gratuito, fruto, né, dos nossos impostos que todos nós pagamos, né? E é interessante, Ibernon, explicar para a nossa comunidade que no IFRO, todos os seus campi, né, tem um perfil. Em Colorado nós temos um campus que tem 31 anos. É o nosso campus mais antigo. História, a antiga escola agrotécnica que se tornou, em 2008, o Instituto Federal de Rondônia, o campus de Colorado. Perfil agrícola. Então nós formamos profissionais não apenas para Rondônia, para o Cone Sul de Rondônia, mas para Mato Grosso também. Vilhena, 80 quilômetros de distância mais ou menos ali, nós temos o campus com perfil industrial. Então veja, nós temos campi, os 11 campi do IFRO, cada um com seu perfil, né, atendendo ao arranjo produtivo local, aquilo que as empresas precisam, que as fazendas precisam, as empresas rurais precisam, enfim, deixando para nossa sociedade profissionais altamente qualificados para o mundo do trabalho. Importante, ou seja, cada município, cada região
o perfil é traçado exatamente para atender aquela demanda. Beatriz. Só para fazer um complemento com Moisés, reitor, inclusive aqui em Porto Velho tem um olhar voltado ainda maior para a tecnologia, para a robótica, por exemplo. Aqui nós temos dois campi, o campus Calama, que fica na Avenida Calama, não é? E o campus Zona Norte, que fica aqui na Avenida Jorge Teixeira. O campus da Jorge Teixeira, o Zona Norte, serviços e a parte tecnológica, inovação. E o campus Calama é um campus industrial. Todos os cursos são voltados engenharia civil, engenharia de automação, né, eletrotécnica, para a indústria. E a parte tecnológica. Interessante notar que em todos os nossos campi, né, nós temos a questão da tecnologia e inovação, ciência, tecnologia e inovação, muito bem trabalhadas para os nossos jovens. Para quem está aproveitando com o reitor, para quem está nos ouvindo agora de Porto Velho, Vilhena, e que quer saber mais informações, como que eu tenho acesso, quem pode ter acesso ao IFRO, procurar um curso, procurar se profissionalizar, tem idade, nível de escolaridade, grau de escolaridade, como faz? Hoje nós temos 64 cursos ativos. Grande parte deles é curso integrado ao ensino médio. O aluno no IFRO faz o curso técnico profissionalizante e o ensino médio juntos. Então, ao final de 3 anos, o nosso aluno sai com o ensino médio completo e um curso profissionalizante, seja de informática, seja de análises clínicas, técnico em agricultura, técnico em agropecuária, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica ou eletromecânica. Então, o aluno, ao final de 3 anos, o curso técnico integrado já sai com o ensino médio e com o curso profissionalizante pronto. Maravilha. Se esse jovem quiser ir para a faculdade, ele pode. Se ele já quiser ingressar no mundo do trabalho, ele pode, porque ele já é um profissional. Além do curso integrado, nós temos o curso subsequente, também técnico. Sim. Aquelas pessoas que já concluíram o ensino médio podem fazer conosco apenas o curso profissionalizante. É o curso subsequente. E nós temos também na categoria técnica o concomitante. O aluno faz o ensino médio na rede estadual e apenas o curso técnico no IFRO. Então nós temos 3 categorias de cursos técnicos: o integrado, o subsequente e o concomitante. Hoje, todos esses cursos, os nossos jovens podem ingressar nesses cursos por meio do nosso processo seletivo unificado, PSU. Eles são 2 durante o ano. Eles começam em setembro, outubro, né? Nós lançamos o edital no site do IFRO. Eles se inscrevem, né? E nós vamos analisar o histórico escolar. Então, o aluno, o jovem, não vai fazer uma prova. Sim. É o histórico escolar. Que vai... E o outro processo, esse processo de setembro, outubro, novembro, é para entrar no início do ano. E o processo que se inicia agora em abril, maio, para entrar no segundo semestre. Então nós temos 2 ingressos no IFRO ao longo do ano. Muito bem, 18h15, a gente volta em seguida. Esse é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para você que ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet. Estamos conversando com o reitor do Instituto Federal de Rondônia, Moisés José Rosa Souza, e o procurador federal e chefe da Procuradoria Federal junto ao IFRO, Flávio Robson Almeida Barros. A gente volta em seguida. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Boa noite, mais uma vez, 18h21, de volta ao vivo para todo o estado nesta quarta-feira, com cara de segunda-feira hoje. Olha, estamos conversando com o reitor do Instituto Federal de Rondônia, Moisés José Rosa Souza, e o procurador federal e chefe da Procuradoria Federal junto ao IFRO, Flávio Robson Almeida Barros. Também conosco a nossa presidente, que já tem uma pergunta para fazer para os senhores também. Beatriz. Para a gente dar sequência nesse bate-papo, eu queria fazer a pergunta para o doutor Flávio, que quando a gente fala em contratos, licitações e até decisões administrativas, eu queria que o senhor explicasse como é que a segurança jurídica ajuda a evitar prejuízos, né, à instituição educacional. Excelente pergunta, Beatriz. Essa é justamente uma das principais atribuições que o Procurador Federal tem no IFRO, que é avaliar de forma prévia, conforme diz a Lei de Licitações, artigo 53, a legalidade e a juridicidade dos contratos e convênios.
Então, é papel do procurador federal analisar a minuta e do edital que vai ser publicado, o edital de licitação, e dos correspondentes anexos. E nessa análise, o procurador federal tem que se deter nos termos dos itens, a fim de que todos os termos sejam elaborados em conformidade com a legislação de regência. E isso aí vai acabar contribuindo para que não haja problemas jurídicos futuros, né? Então, o nosso papel é trabalhar de forma preventiva a fim de evitar futuros problemas judiciais, contribuindo assim para a preservação do erário. Muito bem, 18h22, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. E agora a pergunta da nossa presidente Gisele Maurino Furtado ao reitor Doutor Moisés. Moisés, boa noite. Muitos jovens ainda têm dúvida sobre o ensino técnico. Qual é o diferencial do ensino médio integrado oferecido pelo INFRA? O diferencial é que o nosso aluno de ensino médio integrado, curso integrado, seja ele o integrado ou concomitante ou subsequente, nós temos uma premissa na rede federal e, consequentemente, no IFRO, a educação integral. A chamada educação omnilateral, que significa uma educação de todos os lados. Então, o nosso aluno que sai de um curso, vou citar aqui o curso integrado, ele pode ir para a faculdade, se ele quiser, porque ele já tem o ensino médio. Ele já pode ir para o mundo do trabalho, porque ele já é um profissional altamente qualificado. Ele pode abrir o seu próprio negócio. Ele pode trabalhar numa área adversa àquela que ele se formou. Mas por quê? Porque a educação ofertada tem por premissa basilar a formação integral. Então, nessa formação integral, nós trabalhamos com o tripé formativo: o ensino, a pesquisa e a extensão. E eu coloco nesse tripé mais 3 pés, como eu costumo brincar, né? Além do ensino, da pesquisa e da extensão, eu coloco a prática esportiva, a prática das artes e a inovação. Então, é uma formação completa. A gente sempre costuma dizer que o nosso aluno, quando termina um curso do IFRO, ele pode ser ou fazer o que ele quiser. Importante. Né? É uma formação integral. Sai realmente muito bem preparado. São 18h24. Próxima pergunta também a nossa presidente vai fazer ao doutor Flávio. Doutor Flávio, boa noite. Como o trabalho da Procuradoria acaba refletindo, mesmo que indiretamente, na vida dos estudantes e das famílias? Excelente pergunta, Gisele. A intenção da Procuradoria é viabilizar, sob o aspecto jurídico, a política pública educacional. Então, a gente atua ali nos bastidores de forma a preservar a legalidade e a moralidade, a impessoalidade. O nosso papel, portanto, é preservar a juridicidade e, de certa forma, trazer assim para a população a benfeitoria. Por quê? Porque a política pública ela passa a ser exercida de uma forma lícita, ou seja, isso acaba reverberando numa sala de aula mais limpa, mais confortável, os alunos com bons professores, passando por uma seleção de ingresso que seja justa dentro dos ditames legais. Então, o papel da Procuradoria é esse, é viabilizar a política pública sob o aspecto da legalidade, economizando também, assim, recursos públicos. Muito bem, obrigado. São 18h26, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Doutor Moisés, além da sala de aula, o IFRO também tem investido em pesquisa e inovação. Como isso pode gerar impacto real para a economia do nosso estado? Eu costumo dizer, Bernon, que lá nas décadas de 60, 70, 80, 90, no início dos anos 2000, nós, de Rondônia, conjugamos um verbo: retirar. Retirar. Nós retiramos da natureza muita coisa, né? Muita coisa. E agora a conta chega.
Aí entram as instituições, as chamadas ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, como é o IFRO, como é a Universidade Federal de Rondônia. Agora nós precisamos repor, nós precisamos recolocar, nós precisamos devolver à natureza aquilo que nós retiramos para que ela continue beneficiando a nossa população. Perfeito. Senão nós estaremos gerando desigualdades, nós estaremos gerando miséria. Então, nesse contexto, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, a ciência, a tecnologia, pesquisa aplicada tem função preponderante. Nós criamos aqui no IFRO o Ciência e Tecnologia na Comunidade. É um programa que visa, Gisele Furtado, levar às comunidades conhecimento. Perfeito. Técnicas, tecnologias criadas com dinheiro público, né, criadas pelos nossos servidores, né, que são remunerados de forma pública, obviamente, e nós estamos devolvendo isso para a comunidade. E eu digo com toda franqueza, sem a ciência, sem a tecnologia, sem a inovação, sem a presença do IFRO e da Universidade Federal de Rondônia, UNI, no estado de Rondônia, né, e das demais instituições que também fazem pesquisa, promovem, eu estou falando aí de Fiocruz, Embrapa, são instituições maravilhosas, né, que há longo tempo estão ajudando o estado de Rondônia. Sem essas instituições, nós estaríamos bem atrasados. E não só atrasados, como não teríamos talvez uma projeção muito positiva para o futuro. Se hoje o estado de Rondônia é o que é, né, graças a essas instituições, às pesquisas, aos pesquisadores, às inovações que são criadas, que são executadas pelos nossos servidores. Muito bem, são 18h29. Eu ia fazer uma pergunta para o doutor Flávio, mas eu queria dar continuidade nesse assunto com o reitor, porque o IFRO também chega a comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas, e é interessante o que o senhor mencionou, porque esse alcance social para o Estado acaba girando em torno da economia. Beatriz, eu quero aqui fazer um agradecimento à nossa bancada federal. Por meio dela, de praticamente quase todos, dos 11 parlamentares, 3 senadores e 8 deputados federais, nós temos o apoio de 8 deles. Muito bom. E esses recursos públicos, de emendas parlamentares, que são recursos públicos, sim, mas o parlamentar é que destina, que viabiliza, nós hoje tocamos no IFRO, executamos no IFRO 34 chamados projetos especiais. Aí eu quero fazer aqui um agradecimento ao vivo, né, de público, ao doutor Flávio, que todos esses projetos especiais, todos esses convênios, parcerias firmadas, seja com instituições, seja com fundações de apoio, tem aqui o aval jurídico, a legalidade consignada pela análise do doutor Flávio. Então, quero agradecer imensamente o trabalho desenvolvido dentro do IFRO. Por meio, Beatriz, desses 34 projetos especiais ou macroprojetos, nós estamos chegando a comunidades que ainda não tinham tido uma presença do poder público. Nós somos o Estado, né? A instituição é o Estado, sim, naquelas comunidades. Nós vamos construir aqui, já o processo licitatório está se iniciando, a primeira UBS escola da região amazônica, da região norte do estado, do Brasil, região norte do Brasil. Onde? Em Guajará-Mirim. Quando eu falava naquele momento do perfil, cada campus tem o seu perfil. O perfil do campus Guajará-Mirim é saúde. Então nós vamos criar uma UBS escola que vai servir tanto para a formação, ampliação da formação dos nossos alunos, Gisele, como também com a segunda porta, que eu digo, né, com 2 entradas, uma para a formação do nosso aluno e a outra para atender a comunidade de Guajará-Mirim e região. É uma fusão importantíssima, ou seja, você já está ali, já sai para onde nem sai, continua. A lei que nos criou, Beatriz, Gisele e Dermil, a lei que nos criou, a 11.892, em 2008, especificamente o artigo 6º, fala que nós, enquanto instituição, precisamos atender a comunidade.
Por meio desses macro projetos ou projetos especiais, nós chegamos a essa comunidade. Maravilha. Nós construímos, por meio de um projeto chamado Comunidades Fortes, um barco para a comunidade surpresa. Na verdade, todas as comunidades ali de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, no entorno do rio Mamoré, né? Um barco que vai levar mantimentos, que vai servir para o trânsito de pessoas, vai ajudar na saúde. Tudo isso por meio de uma ação do IFRO, por meio de um projeto especial, Beatriz. Muito bem. A gente faz uma pausa e voltamos em seguida. São 18h32, ao vivo para todo o estado. Fique ligado. Estamos apresentando Ao vivo para todo o estado, são 18h39. Este é o Jornal Rede Clube Cidade. Hoje conversando com o reitor do Instituto Federal de Rondônia, Moisés José Rosa Souza, e o procurador federal e chefe da Procuradoria Federal junto ao IFRO, Flávio Robson Almeida Barros. E, Flávio, instituições públicas enfrentam constantes mudanças na legislação. Como a Procuradoria acompanha esse cenário sem comprometer a agilidade da gestão? Bernon, eu costumo falar que o procurador federal, ele é um eterno estudante. E além de ser procurador federal, de fato eu sou estudante. Atualmente eu sou estudante do IFRO. Também. Estou fazendo o mestrado em propriedade intelectual junto ao IFRO. E nós temos que estar sempre atentos às decisões dos tribunais superiores, acompanhando as orientações normativas dadas pela AGU, os pareceres normativos dados pela AGU, estudando a legislação. Então, todo dia, antes de começar o trabalho, eu paro para ler um pouco, para estudar um pouco, e conversar com os colegas que também atuam na área da educação ao longo de todo o país, para a gente poder trocar ideias e chegar a conclusões que de fato permitam com que a instituição possa agir, possa atuar. Então, o papel da Procuradoria não é engessar o andamento da instituição, mas dar tranquilidade ao gestor para que ele possa atuar de forma a cumprir com o seu papel dentro de uma ótica de legalidade. Então, o reitor falou que o nosso trabalho, um pouco sobre o nosso trabalho, mas aí eu também falo para o senhor, reitor, que é muito bom também quando a gente consegue trabalhar com um gestor que sabe a importância do papel da Procuradoria, que nada mais é também do que proteger a própria gestão e a própria pessoa física do gestor. Então, trabalhar com um gestor como o professor Moisés, que reconhece e valoriza o nosso trabalho, também facilita muito. E não é à toa que os órgãos de controle, em especial a CGU e o TCU, têm avaliado de forma muito positiva as políticas públicas que o IFRO vem desenvolvendo. Muito obrigado. São 18h41. Beatriz. Doutor Flávio, eu queria dar sequência justamente nesse assunto, porque nós conversamos nos bastidores, agora há pouco, sobre os mais de 30 projetos especiais que estão em andamento no Instituto Federal de Rondônia. E eu queria que o senhor falasse, na sua visão, qual é o maior desafio para garantir principalmente a legalidade e a transparência na instituição que está presente em todo o estado de Rondônia. O desafio maior para o procurador é tentar entender o objeto do convênio, porque imagine só que o IFRO atua em diversas áreas, na área de ciência, tecnologia e inovação, enquanto o procurador federal, ele é um operador do direito. Então, para que a gente possa contribuir para que o convênio fique bem formalizado, a gente precisa entender, compreender o objeto do acordo, do ajuste, e isso aí é o maior desafio nosso. Então, o que é que eu procuro sempre fazer? Eu procuro sempre falar com a gestão, com o professor, com o engenheiro, estar sempre em contato com as pessoas que vão operacionalizar esse convênio para poder compreender qual é o papel deles, qual é a atividade deles e conseguir, a partir disso, colocar no papel, em termos jurídicos, e de forma adequada o que tem que ser executado. Então esse é o maior desafio, porque são ajustes e convênios que tratam dos mais diversos temas. O professor Moisés, assim que eu
tomei posse como procurador-chefe ao IFRO, me levou, por exemplo, professor, aquele projeto, um projeto muito bacana, aquele da fábrica de chocolate. Então, veja só, a escola de chocolate. Então, veja só, o procurador federal tentar entender como é que funciona uma escola de chocolate, qual a finalidade da escola de chocolate, o que é que as pessoas vão fazer ali. A partir disso, eu tenho que colocar no papel um convênio que satisfaça. Imagino que na região de Ouro Preto do Oeste, né? Jaru, né, região. Então, isso, do ponto de vista humano, também deixa a gente muito feliz, porque a gente sabe que o que a gente passa o dia todo fazendo ali no computador está acabando de uma forma muito positiva, modificando e ajudando pessoas, né? O direito fundamental à educação, que está lá na Constituição Federal, ele é concretizado quando a política pública, ela de fato chega na população, né? E o papel do Procurador Federal é justamente esse, tá ali ao lado da gestão, contribuindo para que essa política, ela chegue de fato na população e que a população seja bem atendida. Muito bem, a gente volta em seguida, são 18h44, este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado, nosso WhatsApp é o 69999819494. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Muito bem, de volta, reta final, são 18h49. Não dá para crescer sem o conhecimento, sem aprender, não dá para evoluir. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo agora. Beatriz. Justamente, por isso eu queria fazer a pergunta ao reitor Moisés, ao olhar para o trabalho, né, que vem sendo feito pela instituição, que legado o senhor gostaria de deixar à frente, né, da reitoria do IFRO em relação à educação básica que está sendo amplamente discutida e também colocada em prática aqui em Rondônia? Além dos nossos 64 cursos, né, de cerca de 15 mil alunos regulares, diretos. População, hein? É uma população, né? Nós temos muitos outros cursos de curta duração, nós chamamos de curso FIC, Formação Inicial e Continuada. Né? 3 meses, 4 meses, 6 meses, 40 dias a gente consegue colocar no mundo do trabalho o profissional, né? E a sua pergunta me leva a uma informação que pouca gente sabe. O lema não do IFRA apenas, mas da rede federal. São 41 instituições Brasil afora. O IFRA é uma delas. O lema é Educação que Transforma. Esse lema foi criado aqui em Rondônia por um servidor do IFRA. Olha só. E hoje ganhou o Brasil. Que legal. Esse lema responde à pergunta. O nosso propósito primário, basilar, fundamental, é transformar a vida das pessoas por meio da educação. Não existe caminho seguro. Existem outros caminhos, mas talvez não sejam tão seguros, com certeza, ou justos, honestos assim. Não há outro caminho seguro para a transformação social senão por meio da educação. Perfeito. 18h51. Doutor Flávio, em um momento de maior cobrança por responsabilidade pública, qual é o papel da segurança jurídica para fortalecer a confiança da sociedade nas instituições? Veja bem, segurança jurídica é, antes de tudo, trazer para o gestor e para a gestão estabilidade, previsibilidade, né? Para que o gestor possa atuar com eficiência. Então, quando o procurador vai lavrar o seu parecer jurídico, ele tem que pensar nisso, em auxiliar a gestão a fazer bom uso do recurso público por meio de termos jurídicos adequados. Sem isso, você não vai ter, de fato, segurança jurídica. Então, segurança jurídica é um princípio muito importante que nós temos no direito e é um princípio extremamente importante também no plano prático, porque assim o gestor pode de fato trabalhar com tranquilidade, com previsibilidade e sabendo que aquela política pública vai poder se prolongar no tempo e que ele não vai ser penalizado em sua atuação por nenhum órgão de controle. Muito obrigado. Já na reta final, eu não sei se eu perguntei ao doutor Moisés, mas se não, se perguntei, vou reperguntar. É gratuito? As pessoas pagam para fazer parte do IFRO, para entrar, para fazer um curso? Ibernon, essa pergunta é interessante. Eu quero, de uma forma muito descontraída, dizer assim, é uma tristeza para nós do IFRO quando alguém pergunta:
alguém da sociedade, né? Sim. Quanto paga para estudar no IFRO? Não paga nada. Não paga nada? É fruto dos nossos impostos, né? É uma instituição pública. Mas nada, nenhuma nada. taxinha? Não paga nada. Pelo contrário. Posso revelar um segredo aqui? Pode, por favor. Pelo contrário, o aluno do IFRO, grande parte do alunado do IFRO ganha para estudar. Então nós temos os auxílios, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação. E se o aluno fizer parte de um projeto de ensino, pesquisa ou extensão, ele recebe inclusive uma bolsa, um auxílio, pagamento da bolsa para ele fazer parte daquele projeto. Então é exatamente o contrário, não paga nada para estudar no IFRO e ainda ganha. Ainda pode ganhar. Muito bem, Beatriz. Queria que você deixasse, por gentileza, os canais para quem se interessou, quer conhecer um pouco mais sobre a instituição, como pode entrar em contato, ficar por dentro dos processos seletivos e também dos projetos especiais, né, que estão sendo desenvolvidos em paralelo aqui no estado de Rondônia. Em funcionamento nós temos 11 unidades, de forma muito breve: Colorado, Vilhena, São Miguel do Guaporé, Cacoalge, Paraná, Jaru, Ariquemes, Guajará-Mirim e 3 unidades aqui em Porto Velho, 2 campi e a reitoria. Ou pelo nosso site www.ifro.edu.br. E se quiserem nos visitar em qualquer uma das nossas unidades, a pessoa vai ser muito bem recebida. Muito bem, nós conversamos com o reitor Moisés José Rosa Souza e procurador federal Flávio Robson Almeida Barros. Muito obrigado pela presença, pelas informações aqui no nosso jornal. Fiquem à vontade para suas considerações finais, começando pelo doutor Moisés, por favor. Bernon, eu agradeço imensamente a você, agradeço a Beatriz, agradeço de modo muito especial todas aquelas pessoas que acompanharam. E eu peço para que confiem na instituição, porque nós temos servidores, servidoras, gestores, Dr. Flávio, procurador federal, todos trabalhando em prol da comunidade. Nós promovemos política pública educacional de qualidade. E eu agradeço imensamente ao convite, Gisele Furtado, e eu faço uma provocação aqui. Toda vez que vocês convidarem, estaremos aqui. Maravilha. Significa que a gente quer ser convidado mais vezes. Será uma honra recebê-los. Doutor Flávio. Boa noite, Bernon. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Gisele Furtado. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu que sou paraibano, Campina Grande, mas sou apaixonado por Rondônia, estou aqui É verdade? Olha aí. Sou de Campina Grande, mas assim, já estou aqui há 10 anos, né? Casei com uma rondoniense, meu filho é de Porto Velho. Eu tenho muito apreço por essa terra e tenho muito orgulho de poder atuar como procurador federal junto ao IFRO, porque o IFRO é uma instituição que de fato exerce com muita qualidade uma política pública educacional. Gostaria que mais políticas públicas pudessem ser tão bem exercidas como é a política pública desenvolvida pelo IFRO. Então, foi um prazer estar aqui e desejo a todos os ouvintes uma boa noite. Muito obrigado. Você pode acompanhar também depois essa entrevista que vai estar no YouTube, no Band FM Porto Velho.